O Vasco da Gama, a palavra é essa, atropelou o Flamengo, né? Todo mundo, o Flamengo vai passar fácil pelo Vasco, vai vencer. O fato é, o Vasco ontem atropelou o time do Flamengo 3-1. E o time titular do Flamengo, o time titular do Flamengo poderia ter jogado, feito ainda mais gols o Vasco, né? Realmente mostrou muita consistência e, né, surpreendeu a muita gente. Por isso agora conversaremos com o Marcelo Cabo, técnico do Vasco da Gama, tá com a gente aí para quem acompanha na Panflix, no nosso canal do YouTube. E aí, Marcelo, já boa tarde. Ontem o Vasco atropelou o Flamengo, hein, Marcelo? Boa tarde a todos, prazer participar do programa, obrigado pelo convite. Fizemos um bom jogo, tivemos a felicidade de ter um momento raro, que foram 8 dias de preparação de uma partida para outra, que isso é um plus no futebol brasileiro, e tivemos uma semana muito proveitosa de trabalho, conseguimos idealizar alguns conceitos para esse jogo que acabou dando certo. Fizemos uma boa partida, todo o mérito dos jogadores por entender o que a gente precisava levar para esse jogo, e saímos com uma vitória importantíssima depois de 17 jogos sem vencer o Flamengo, mais de 5 anos. A gente volta a vencer o Flamengo num clássico importante do Campeonato Estadual. E Marcelo, como é que você vê esse momento tão... É um momento diferente, é inegável que Vasco e Flamengo estão em patamares diferentes. O Vasco acabou de sair da Série A, né, depois de alguns anos, voltou para a Série B, agora vai ter um trabalho de reconstrução, que enfrentou um Flamengo ontem que está numa prateleira diferente, sem dúvida nenhuma um clube que disputa tudo que joga aqui no Brasil. Como é que você vê esses momentos diferentes de Vasco e Flamengo, e até por isso a importância da vitória do Vasco ontem? Eu sempre falo e falei para os meus jogadores, independente do momento e a circunstância que o Vasco e o Flamengo vivem, mas é clássico. Clássico, eu sempre disse, em todos eles que eu participei, que ele começa o jogo 50% para cada um. E o que coloca o peso, o que faz a diferença, é o momento do jogo, né? Não a circunstância diferente que vive o Vasco e o Flamengo nesse momento, mas quando a gente fala de um clássico tão tradicional, a gente precisa equiparar as circunstâncias e o momento com tudo aquilo que a gente apresentou no jogo de ontem. Ô Marcelo, né, sobre a vitória de ontem e também já falando sobre os próximos jogos esse ano, né, a gente passa por um momento muito diferente, atípico com a pandemia, enfim, já foi assim no ano passado, esse ano também, e o Vasco vai viver um ano atípico em meio à Série B do Campeonato Brasileiro, né? Como tem sido o seu trabalho em relação ao elenco do Vasco, a diretoria, o planejamento para essa temporada? Há uma preocupação com uma possível paralisação dos jogos ao longo do Campeonato Brasileiro esse ano, Marcelo? O Vasco ele vive uma reformulação num todo, como clube, como futebol, como equipe, e eu estou há 45 dias no Vasco, quando fui convidado, para que a gente pudesse fazer essa reformulação no seu elenco e na sua equipe. Então a gente viveu um momento atípico. Eu tive 5 dias de pré-temporada, já entrando num campeonato estadual, e com 12 dias estava disputando um mata-mata de Copa do Brasil, tendo jogadores chegando, sem poder estrear ainda, uma reformulação por completo. A gente vai viver uma Série B esse ano, que é o maior objetivo do Vasco nessa temporada, é o retorno à Série A. E a gente se preocupa, né, com uma possível paralisação do campeonato mais para frente, mas eu espero em Deus que esse momento que a gente esteja vivendo, em termos de pandemia, ele acabe estabilizando, a gente consiga recuperar aí o bom momento aí da gente no Brasil, e a gente possa viver uma temporada aí com tranquilidade. É o que a gente espera, é o que a gente vem planejando aqui dentro do Vasco da Gama. E Marcelo, qual foi a estratégia que você usou para vencer o Flamengo ontem? Enfrentar o Flamengo não é fácil, né? O Flamengo acaba de sair de um título da Supercopa. O Flamengo é uma equipe que ela vem estabilizada com sua base desde a temporada passada. É um time muito qualificado, e a gente precisava ter um planejamento de jogo, um conceito, uma ideia de jogo muito eficaz. A gente sabia que a gente precisava ser muito eficiente, fazer um jogo de erro zero e eficácia máxima, né? A gente procurou estudar bastante o Flamengo, e eu falei para os meus jogadores que a gente precisava ser muito competitivo, né? Sem a bola, né? Ser muito eficaz na marcação, e com a bola ter a personalidade de jogar contra o Flamengo. O Flamengo é uma equipe que ela é preparada muito para jogar com a bola,
né? Então a gente precisava entender, criar essa dificuldade do Flamengo e a gente ter a bola o máximo do tempo possível, né? E fazer o Flamengo mudar um pouco a sua característica, precisar ir atrás do adversário, correr atrás do adversário. Foi o que a gente buscou fazer no jogo e graças a Deus deu certo. Ô Marcelo, né, sobre o técnico do Flamengo, né, o Rogério Ceni, um companheiro seu de profissão, faz um bom trabalho também, né? Queria que você falasse sobre o que você pensa em relação a esse trabalho do Rogério, né? E o quão difícil é, porque hoje de manhã eu estava observando nas redes sociais e muita reclamação, muita bronca e pressão já para cima do trabalho do técnico Rogério Ceni, que é o seu companheiro, mas no adversário o Flamengo. Isso acontece muito com os técnicos de futebol. Como é que você avalia esse momento, que você pensa em relação ao Rogério Ceni e essa pressão que ele vai talvez sofrer por causa dessa derrota? Se você vencer um clássico, né, fortalece o trabalho de qualquer profissional. Quando você perde um clássico, né, talvez seja um dos maiores clássicos do futebol brasileiro ou mundial, tem o seu ônus, né? Você dirigiu o Flamengo, você dirigiu o Vasco, o São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, qualquer equipe gigante do futebol brasileiro, você tem pressão quando você não vence, né? Ou quando você perde um campeonato, ou quando você perde um clássico. Isso é normal. A gente que está militando e dirigindo uma equipe, eu como dirijo uma equipe da grandeza do Vasco, a gente está preparado também para que qualquer revés a gente entenda essa pressão e continuar trabalhando, entenda as nossas convicções. É o que deve acontecer com o Rogério no Flamengo e seguir com as convicções dele. Beleza, Marcelo Cabo aqui no Camisa 10. Marcelo, muito obrigado pela atenção com a reportagem aqui da Jovem Pan, técnico do Vasco da Gama, faz um bom trabalho, desejo boa sorte nessa temporada e obrigado pela atenção com a Jovem Pan. Obrigado pelo convite, um bom programa para vocês, fica por Deus. Valeu, conversamos então com o Marcelo Cabo, técnico do Vasco da Gama. Ontem o Vasco atropelou o Flamengo, hein, Gabriel? E seria 3-0 se o Flamengo não fizesse aquele golzinho no final, né? É verdade.